Acordem, se arrependam, confessem, pois Deus irá tratar. Daí, gurizada, a paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve, se tu não é inscrito ainda. E para começar o assunto de hoje, abre comigo a tua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 ao 9, que diz o seguinte: Alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual era a vontade do Senhor. Então o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, esses homens deram o seu coração aos ídolos e estão deixando que os ídolos o façam pecar. Será que pensam que vou lhes dar alguma resposta? Pois bem, diga aquilo que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo. Todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles o façam pecar e que vai consultar um profeta, receberá a minha resposta. E será a resposta que todos seus muitos ídolos merecem. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim. Porém, com a minha resposta, espero que ele volte a ser fiel a mim como antes. Por isso digo aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Quando um israelita ou um estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim e for tentado a adorar ídolos e deixar que eles o façam pecar, então for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu lhe darei a resposta. Eu ficarei contra essa pessoa e farei dela um exemplo. Eu arrancarei do meio do meu povo e assim todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Se um profeta for enganado e der uma resposta falsa, fui eu, o Senhor, quem o enganou. Eu o tirarei do meio do povo de Israel. Tanto o profeta como aquele que eu consultar receberão o mesmo castigo. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manchem com seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Esse vídeo não é um vídeo fácil de fazer, mas Deus andou ministrando no meu coração algumas coisas. Estava eu lendo alguns textos bíblicos e me deparo com este texto e o Espírito Santo me ministrou que essa situação do Brasil é o que anda acontecendo nos últimos anos. O povo brasileiro se prostituiu adorando um falso Deus. Saiu o resultado então das eleições e eu vi muito crente declarando luto, crentes tristes, desesperados. E eu entendo, tá algo carregado no mundo espiritual, tem um peso, não é? Mas eu senti de Deus que Ele não se agradou, Ele não se agrada dessa idolatria. Ele não se agrada do que anda acontecendo. Levantaram um ídolo. O povo que era de Deus se virou à idolatria. E Deus, Ele quer tratar os seus corações. Se arrependam da sua prostituição. Se arrependam da sua prostituição, porque Deus vai tratar. E eu falo aqui então com temor. Deus vai tratar. Deus, Ele vai limpar os púlpitos que mancharam o nome dele. Deus vai limpar os púlpitos que eram para ser dele. Deus vai tratar então com líderes, com pastores, com lideranças espirituais. Pastores que levaram o seu rebanho à idolatria, que levaram o seu rebanho à prostituição. O pessoal orou, jejuou, subiu em monte, mas Deus não recebeu esse jejum. Tudo então por causa do seu ídolo, mas Deus não recebeu esse jejum. Na palavra do Senhor diz, é melhor obedecer do que sacrificar. O inferno então está rindo da cara dos crentes, dos cristãos, que ao invés de estarem adorando a Deus, estão adorando um falso Deus. Estão adorando o seu ídolo. Deus não se deixa escarnecer. E não é sobre o governo X ou Y, mas o que vocês fizeram. Vocês se prostituíram, largaram o Deus Todo-Poderoso para adorar um ser humano, fazem imagens, adesivos, camisetas, penduram pôsteres, tudo por causa do ídolo de vocês. Adoram tá falando que os católicos são idólatras por ter imagem de santos. Mas e vocês? Tem a imagem do seu ídolo a todo canto. Oram, jejum, faz de tudo por causa do seu ídolo. E para Deus? Não tem toda essa força, não é? Não tem todo esse ânimo, mas para o seu ídolo, para o seu Deus, vocês têm. Deus vai tratar a sua igreja. E como eu disse, não tem nada a ver com o governo X ou Y, mas sim com a abominação que estão fazendo,
que fizeram o que estão fazendo, achando que estavam em nome de Deus, mas não. Vocês estavam usando Deus. Deus foi usado. Deus então vai tratar a sua igreja. Eu digo isso de novo. Deus, ele não precisa de ninguém para fazer a sua vontade. Se ele está corrigindo, é porque ama. Jesus está voltando. Se arrependam. Peçam perdão a Deus. Só assim acontecerá o grande avivamento. Então a colheita final. É necessário haver arrependimento. E Deus vai tratar a sua igreja por amor. Deus vai tratar a sua igreja para que se arrependam da sua abominação. Deus não divide sua glória com ninguém e a sua volta está próxima. Quando o povo de Israel se prostituía, quando o povo de Israel se virava à idolatria, Deus tratava. Deus não deixava assim. E é isso que vai acontecer com o povo brasileiro, não vai ser diferente. Deus vai tratar quem se prostituiu. Deus, ele é poderoso. E as promessas dele vai se cumprir, seja no governo X ou no governo Y. Ele não precisa de ninguém, nem de vocês ele precisa, e nem de mim, nem de ninguém ele precisa, para fazer a sua promessa. Então parem de endeusar um ser humano que é falho, pecador como nós, e se virem para Deus, o único Deus que é digno de adoração. Vocês adoram dizer Deus, Jesus, e em nome de Jesus, e colocam Deus no meio, mas não está sendo feito para Deus. Está sendo feito para o próprio umbigo. Está sendo feito para o próprio ser humano. Deus saiu faz tempo disso, faz tempo. Então é com temor que eu digo essas palavras. Deus, ele vai tratar a sua igreja. Vai tratar aqueles que se prostituíram. Vai tratar os líderes que levaram o seu rebanho à idolatria. Deus vai tratar grandes líderes. Vamos ver. Olha, orem. Vamos orar para que todo mundo se arrependa. Porque Deus, ele é misericordioso. Ele é bom. Ele quer que todo mundo se arrependa. E ele está corrigindo por amor. Para que todos venham ao arrependimento e venham a adorá-lo em espírito e em verdade. Façam isso. Se arrependam. Clamem a Deus. Pois só assim virá o grande avivamento. É necessário que o povo venha se arrepender. É necessário. Amém? Então, o vídeo de hoje foi esse. Foi uma palavra que Deus tocou no meu coração. E eu senti isso forte desde o dia da eleição. Isso foi muito forte ao meu coração e não foi fácil vir aqui. Eu vim com bastante temor. Sinceramente, eu vim com muito temor. Porque eu sei como está a situação. E é necessário que todos se arrependam. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus sabe o que faz. Deus não foi pego de surpresa pelo Lula ter sido eleito. Deus não foi pego de surpresa. E talvez Deus tenha permitido isso para tratar a sua igreja, para que as pessoas venham se arrepender do seu pecado. Amém? Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre este assunto. Compartilhem com os amigos, no grupo da igreja, pois é muito necessário que essa palavra chegue a muitas pessoas. Para pessoas que estejam precisando dessa palavra, pois é um alerta, um grande alerta para a igreja brasileira, para que todos se voltem a Deus novamente. Amém? Deixa aquele like se tu esqueceu de deixar o like lá no começo e se inscreve, se tu não é inscrito ainda. Deus abençoe.